Gente, sejam bem-vindos, a gente agradece a presença de todos vocês. Estamos aqui hoje para participar da 14ª Semana Municipal da Paz, o 7º Fórum Estadual de Educação para a Paz. E o tema que a gente discute é violência e entretenimento na mídia, vídeos games violentos. Ou seja, nós estamos falando da construção de uma cultura de paz. Inicialmente a gente ia usar a mesa, mas ela vai ficar muito distante, entendeu? Então nós vamos fazer aqui embaixo mesmo e conforme as atividades forem acontecendo, a gente vai se revezando e usando as cadeiras aqui da frente. Eu chamo Charleston Luiz da Silva, que é presidente do Conselho Municipal da Cultura da Paz, para também falar e dar as boas-vindas a vocês. Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Charleston, estou presidente do Conselho Municipal de Cultura de Paz. É um prazer recebê-los todos aqui. A gente tem uma agenda bastante grande. Nós começamos no domingo com um abraço no Lago Gapó, que já é uma tradição no município. Tivemos ontem a abertura na prefeitura. Sábado memorial. Mas assim, daqui para frente, o que é importante agora. Amanhã à noite estaremos no shopping Catuaí fazendo a noite de autógrafos. Então nós temos já um concurso, possivelmente vocês ou o irmãozinho de vocês participou do concurso de redação e desenho nas escolas públicas e particulares. Então nós estamos aqui na nossa 12ª edição do livro, Então a gente faz o concurso durante o ano e esse concurso acaba com a conclusão desse livro, Então amanhã à noite estaremos lá no shopping Catuaí fazendo a noite de autógrafos. Quinta-feira à noite estaremos aqui na Igreja Nova Aliança fazendo a noite de cultura de paz. No sábado temos 3 eventos lá na Zona Norte, na Céu Elquinde, no Centro Cultural Lupercio Lupe. Temos a Feira da Paz, temos o abraço na maratona, no Jardim Olímpico, estaremos fazendo um abraço lá. E temos também um evento na Epesmel, que é o Acampaz, o acampamento pela cultura de paz. Onde teremos lá então também jovens durante o sábado de manhã e à tarde, domingo de manhã e à tarde, fazendo oficinas sobre os objetivos do milênio. Ainda na terça-feira teremos o abraço lá no CEL, no Centro de Educação e Artes, lá no Leonor. E no outro sábado, no dia 4, estaremos no calçadão destruindo armas de brinquedo. O Conselho Municipal de Cultura de Paz, uma das grandes campanhas que nós temos é o Arma Não É Brinquedo, Dê Abraços. Então estaremos lá também fazendo esse evento, até porque é a semana do Dia das Crianças, então estaremos lá fazendo esse evento. Então são muitos eventos, todo um trabalho feito para que nós possamos refletir sobre a nossa cultura, sobre os nossos hábitos. Então nós vamos discutir hoje a questão dos games, porque a gente tem esse faz parte, nós viemos dessa cultura, de heróis guerreiros, e aí a gente tem esses hábitos, a gente compra a arminha de brinquedo, dá para o nosso filho e fala, vai brincar de matar o seu irmãozinho, Peraí, o que a gente está fazendo exatamente? E vamos querer ajudar, que vocês nos ajudem a refletir um pouco sobre a questão dos games de violência. Por isso a gente agradece muito a presença de todos vocês que se dispõem a estar aqui para refletir sobre os nossos hábitos cotidianos. Muito obrigado. Vocês podem aplaudir, porque eu tenho certeza que antes de nós passarmos para o debate, nós temos 3 pessoas que vão conversar com vocês aqui. É o Gabriel Henriques, representando o Arranjo Produtivo Local de Tecnologia da Informação, Rodrigo Martins de Souza, da empresa londrinense Media Softwares, produtora de games, e Nancy Scalkemer de Moraes, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Eu passo a palavra para o Luiz Cláudio Galhardi, que é do Movimento pela Paz
e não violência, que vai apresentar o Jogo Paseando, um game educativo desenvolvido pela ONG. Luiz Cláudio. Gente, então para que os nossos debatedores, para que o nosso debate aconteça, eu vou dividir em 3 pedacinhos de vídeos, 4, 5 minutos, depois mais 4, 5 minutos, para a gente poder aí depois ter esse debate aqui. Então primeiro eu quero mostrar um vídeo que a Discover fez de 40 minutos sobre a história do videogame. E eu, desses 40 minutos, eu separei 4 minutos, então, que vocês vão ver comigo, onde tem os argumentos de por que produzir esses games violentos, colocados, inclusive, pelo pessoal do Exército Americano. Essa foi a primeira de várias colaborações entre a indústria do videogame e as Forças Armadas dos Estados Unidos. A tecnologia 3D do videogame daria mais um grande salto graças a George Lucas. A recém-fundada LucasArts produziu um videogame que finalmente seria capaz de dar asas ao ponto de vista em primeira pessoa. Atenção todos, você está entrando na paisagem só em curvas perigosas. Is that there are vulnerable children out there who will be personally affected by these games and begin to think about acting them out. I hope you walk away with one thought today, that if you don't do something about it, we will. Sob pressão do governo, a indústria lançou o conceito de classificação etária do software no outono de 1999. O exército norte-americano não estava conseguindo cumprir suas metas de recrutamento. Aliás, estava bem longe de cumpri-las. O secretário-geral do exército teve a ideia de usar o videogame como mídia. O governo norte-americano patrocinou um jogo de tiro em primeira pessoa e concedeu um prêmio de $7 milhões para o projeto atingir os jovens. Apesar das Forças Armadas terem recorrido ao auxílio do videogame, uma questão ainda mais problemática despontaria no horizonte. O 11 de setembro teve um impacto sobre a indústria do videogame, da mesma forma que teve um impacto no mundo como um todo, porque aquilo que tinha sido normal já não era mais normal. Foi um evento que não se podia ignorar. Também influenciou o cotidiano na Europa. Hoje, viajar de avião é uma experiência diferente. Precisa conhecer muito mais do que a sua arma. Ele tem que conhecer os sistemas aos quais está integrado, saber se comunicar com os aviões teleguiados. Hoje em dia, ele faz parte de um sistema muito mais complicado. Usar videogames para treinar e recrutar soldados não é exclusividade dos Estados Unidos. A simulação militar... Uma discussão sobre a proibição da venda de armas de brinquedo e depois uma cena do nosso Abraço no Lago. Eu vou passar isso porque depois eu vou mostrar o nosso joguinho, que ele tem esse cenário do Abraço no Lago e por que a gente faz o Abraço no Lago na proposta da Educação para a Cultura de Paz. Na verdade, a violência é um fenômeno social internacional e aqui em Londrina a gente está percebendo que pequenas ações como discutir os conteúdos violentos na mídia, denunciar varejistas que vendem armas de brinquedo, produzir nas escolas material pedagógico que possa inspirar a comunidade escolar, não apenas os alunos, professores e pais de alunos, a pensar o que é a paz e como alcançar esse objetivo, faz a diferença. Então é mais simples, mais barato e mais eficiente do que a gente imagina. Sexto abraço, né? E esse ano surgiram vários outros abraços em vários outros locais da cidade. Então, num prazo de 4 meses, a gente estará organizando 6 abraços, né, na cidade. O primeiro desse ano foi o primeiro abraço do Lago Norte, que foi no dia 5 de junho. Depois nós realizamos o primeiro abraço pela paz e não violência no Centro Cívico. Lá teve 1.000 pessoas, aqui teve 300 no Centro Cívico. Em seguida, nós organizamos em agosto o primeiro abraço pela paz e acolhimento na Concha Acústica. Foi uma população de moradores de rua, população de rua que organizou. A Rede Municipal de Serviço, Assistência Social, NASF, que é a saúde, enfim, vários órgãos que compõem o atendimento ao público ajudaram eles, mas eles é que queriam fazer um manifesto e eles é que deram esse nome, primeiro abraço pela paz e acolhimento, porque segundo eles, segundo os moradores de rua, Londrina é uma cidade acolhedora. E aí a gente também participou desse evento aqui. Aí agora domingo foi o Abraço no Lago. No sábado nós vamos ter o primeiro abraço Maratona pela Paz, que é no Jardim Turquia, no Maracanã, aquela região.
E na terça-feira da semana que vem, a gente vai realizar o primeiro Abraço pela Paz no CEL. CEL é Centro de Artes e Esportes Unificados. Então, depois de 5 anos de Abraço no Lago, né, nós, esse ano, tivemos, colhemos, vamos dizer assim, os frutos, né, Nancy, Reinaldo, das redes de serviço. É importante, eu friso essa questão das redes, assim, não é que o Compaz e o Paziano foram organizar um abraço. A rede de serviço nos chamou, né, que é as escolas, o centro de educação, os CRAS, os CREAS, os NASFs, enfim, toda essa rede, que se reúne lá uma vez por mês no bairro para discutir, porque eles atendem os filhos, os pais, eles atendem a família, então eles fazem essa reunião para discutir soluções, para melhorar o atendimento. Eles acharam importante realizar esses abraços e nos chamaram. Vocês que organizam lá, vem aqui, dá umas dicas para nós, e a gente está junto com eles organizando. Cada lugar, o jeito de organizar, o formato da organização foi diferente. Mas então entendemos que nós estamos já colhendo o fruto, né? Que é o tema da cultura de paz, da sustentabilidade, como mobilização de redes sociais de serviço, de trabalho da população, para que a gente tenha melhoria de qualidade de vida e consiga trabalhar a cultura de paz. Em relação ao joguinho que nós fizemos, né, eu estou colocando essas poucas coisas, que na verdade teríamos para falar as coisas que nós fizemos muito mais tempo, mas enfim, colocando bem sucintamente para a gente chegar no joguinho. Então, essa questão do abraço para nós, simbolizando tudo isso, né? Essa questão da lei que proíbe as armas de brinquedo, então Londrina proibindo as armas de brinquedo, ela inspirou em 20 de setembro do ano passado, há um ano atrás, o Distrito Federal proibiu, então todas as cidades daquele Distrito Federal, daquele estado, né, que chamamos de Distrito Federal, estão proibidas as armas de brinquedo. Em janeiro desse ano, São Paulo proibiu todas as cidades, todos os municípios do estado de São Paulo estão proibidos. O Paraná, nós estamos discutindo uma lei aqui, que esse ano deve ser aprovada, proibindo no Paraná a venda de armas de brinquedo. E nós temos também no Congresso Nacional uma PL, um projeto de lei, para proibir os 5.565 municípios. Então, inspirados, né, em Londrina, a gente já tem o Distrito Federal, o Estado de São Paulo, que é o maior do Brasil, em termos de PIB, de várias coisas, né? O Paraná deve ser o terceiro, ou seja, aí a gente vai facilitando para uma aprovação nacional, ou seja, é a nossa cidade, não é o Compaz, o Paziano, é a nossa cidade que está inspirando o Brasil a fazer todo esse trabalho. E aí, para encerrar minha fala, para daí todo mundo também poder fazer as suas falas, né? Eu vou passar aqui 2 minutos do joguinho. Só que antes de passar do joguinho, então eu só vou explicar eles, porque aí no vídeo vocês vão ver. Ele acontece, então, no cenário do Abraço no Lago. O jogador, ele tem que fazer 3 ações. Um é cuidar da vida dele mesmo, que no joguinho é ele tomar água, andar de bicicleta e sentar no banco. Ou seja, se você não tomar água, não cuidar da sua vida, é game over, né? Acaba o jogo. Você tem que cuidar de você. A segunda ação que ele tem que fazer é cuidar da natureza. Então, ele vai catar um papelzinho que alguém jogou lá indevidamente, colocar no lixo. Quando ele cata o papel, joga no lixo, faz ponto. E aí, cuidado, ele também cuida lá, dá um alimento para um cachorrinho que está passando por lá, enfim. Aí aparece uma arma de brinquedo que ele vai pegar essa arma e vai jogar no lixo e fazer ponto. Então, é o único jogo do mundo, e quem souber outro me fala, porque eu estou muito interessado em ver se existe. É o único jogo do mundo que aparece uma arma e que você jogando ela no lixo, você faz ponto. Então, isso é uma quebra de paradigma, né? E a gente não gastou 7 milhões de reais como os Estados Unidos, premiando, né, os jogos, games. A gente só gastou 4 mil reais para fazer o jogo aqui em Londrina, com pessoas de Londrina mesmo, da Intec. Mas estamos nessa contramão de paradigma aí. E a terceira ação do jogo é quando eu cuido da minha vida, cuido do ambiente, então vou mobilizar as pessoas, convidar as pessoas para o abraço. No jogo é dar a mão, bater assim e conversar com as pessoas. O jogo no celular, ele tem link com o Facebook, você pode pôr os seus pontos lá, né, ver com outras pessoas. Então eu tenho ele para Android e tenho ele no computador. No computador não tem essa conexão com o Face, só no Android que ele conecta com o Face. Eu vou passar aqui para vocês verem, é 2 minutos e aí encerro a minha fala.
que a professora da turma deles falou assim, eu tenho uma sugestão para você melhorar o joguinho aí. A música é muito calma, você tem que pôr uma música mais de pancada, assim, né? Então, a questão do tiro, da música de pancada, está tudo mais ou menos relacionado na história dos videogames. E nosso debate de hoje a gente vê de como dar adrenalina no jogo, de como ser emocionante, sem exatamente ter que matar as pessoas, né? Através de metralhadoras, de espadas, enfim, de armas. Esse é o nosso debate de hoje. Obrigado. Obrigado. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui podendo falar sobre o tema que é sobre jogos e violência. É sempre um ponto de muita discussão, algumas vezes acalorada e outras vezes muito equivocada. Eu vou trazer acho que um contraponto aqui para toda a discussão. E quando a gente fala de jogos e violência, eu queria primeiro falar de jogo. O que é um jogo? O que basicamente compreende um game? O game tem 3 elementos básicos, que é a mecânica do jogo, que é basicamente as regras e o objetivo do jogo. Você tem a interatividade, que é como que você joga o jogo. E você tem a narrativa, que é qual a imagem, qual a mensagem, qual que é o enredo, a história ou as coisas que envolvem o jogo. Tá? E quando a gente vê no universo da violência e relacionado aos jogos, você vê muito presente o uso de imagens violentas dentro do jogo como um elemento narrativo e também como um elemento de mecânica. Por quê? Um ponto, por que isso? Por que ele é usado como um elemento rápido? De modo geral, dentro da cultura, como um todo, isso é uma coisa que você percebe como se joga. Quando você vê, por exemplo, uma arma, um cara segurando uma arma, tem uma pessoa, você logo reconhece, a arma atira, eu acerto, eu sei como o jogo opera, eu sei como o jogo funciona. Ao ponto, se tivesse um personagem com uma bola na mão, na frente de outra, o que eu faço com a bola? Eu jogo a bola? Eu chuto a bola? Qual que é a mecânica? Qual que é a comunicação? Então, a própria estética da violência é muito utilizada para entender o próprio jogo, como metáfora, como metáfora de entender como o jogo opera. Mas no desenvolvimento até dos jogos, até como culturalmente falando, os games como mercado surgiu dentro da época do pós-guerra, da Guerra Fria. E os primeiros jogos tinham como metáfora esse clima mundial aí de guerra. Então você tem jogos aí, até estava comentando antes, como River Raid, Asteroids, onde tudo explodia e você acabava jogando assim. Um ponto muito inovador de lá para cá foi o jogo Super Mario. Todo mundo conhece o Super Mario, do Mario, que ele usou outro tipo de narrativa dentro do game, que fez o game ter outros contextos. Mas existem muitos autores que entendem que esse mecanismo, isso é um ponto também que eu defendo dentro do jogo. Eu que já joguei vários jogos violentos ou não, que você quando você tem algum ato violento dentro do jogo, não quer dizer que isso vai transportar para a pessoa. Tem uma grande discussão em relação a isso. E um ponto muito interessante de observar dentro do game, que às vezes a gente, por exemplo, pensa, se aquela pessoa jogar aquele jogo violento, ela vai poder talvez se comportar igual no jogo, que é muito feio, matar o outro e tudo mais. Porém, uma parte importante de analisar é que uma das coisas que mais se faz dentro de um game é perder. O elemento de frustração, a perder, literalmente você morre muitas vezes dentro do game. Então, às vezes, acho que se dá muito crédito ao empoderamento que o game às vezes pode dar para uma pessoa. E às vezes é o contrário. Às vezes é uma das coisas que as pessoas aprendem jogando, seja jogos violentos ou não, é o fato de você lidar com uma frustração. Tá?
que muitas vezes está relacionado com o tema da violência. Por exemplo, num jogo onde um personagem atira no outro, muita gente pode ter já jogado, provavelmente você vai morrer mais do que vai ganhar. Você vai perder, vai ter essa relação. Porém, do meu ponto de vista, eu acredito que a violência dentro dos games é uma questão, assim como outras mídias, que deva ser regulado, como em termos de faixa etária. Eu acho que o restante deveria ser, pelo menos, tratado como um mau gosto. Muitos aspectos que uma pessoa que não joga e olha o jogo acha violento, para quem joga, digamos, a camada da narrativa da violência não tem menor importância. Entendeu? Ela não tem menor importância estética para o jogador. Ela é apenas um mecanismo para entender a regra do jogo. Ele não tem uma relevância. Por isso que eu acho que dentro das classificações, né, de faixa etária, elas não são muito observadas, né? Jogo é joguinho. Uma criança pode jogar um joguinho. Não vou colocar meu filho para jogar um GTA, por exemplo. GTA você vai lá, faz as missões e bate na pessoa, na rua. Não é uma abordagem para criança, não é um tema narrativo para criança, né? Assim como não é um filme do Duro de Matar ou qualquer outro filme que a gente assiste. Então, nesse lado você tem eu penso dessa forma. E geralmente a gente desconhece, isso é uma coisa muito comum. Você pegar um jogo e... essa ideia de jogo como brinquedo. O jogo não é brinquedo, o jogo é como um filme, é um artigo cultural. Você, no cinema, uma criança tentar assistir um filme de terror, não vai conseguir entrar para assistir. Então não tem preparo ali, não estar exposta o suficiente para entender ali o contexto, pode se impressionar com o material. E existe muita coisa de mau gosto também dentro dessa área de games. Enfim, daí gosto não dá para discutir muito. Aí tem essa questão. Acho que, como introdução, deu para colocar no debate. Queria aprofundar depois mais na discussão. Gabriel Henriques, representando o Arranjo Produtivo Local de Tecnologia da Informação, fala do desafio do que é o arranjo produtivo para Londrina na relação com a tecnologia da informação. Boa noite, turma. Boa noite. Bom, saindo um pouquinho do contexto da discussão ainda, que eu estou achando interessantíssimo aqui, pensar no foco. Quando a gente fala em arranjo produtivo local, nós estamos falando, na verdade, de uma região geográfica que, por algumas condições sociais, econômicas, de infraestrutura, se concentraram várias empresas de uma determinada prática industrial. Londrina e a região do norte do Paraná é uma dessas áreas onde se concentraram empresas de tecnologia da informação. Na verdade, segundo o levantamento na Receita Federal de 2013, só na região onde está o APL, no caso, o Arranjo Produtivo Local de TI, de Cornélio Procópio a Apucarana, são 1.172 empresas registradas. Dentro dessas 1.172, você tem empresas grandes e você tem aquele cara individual que abriu o CNPJ. Tá? A Receita Federal registrou essas todas. Então, quando a gente fala em um arranjo produtivo local, na verdade a gente está falando de uma região geográfica. Então, se você é empreendedor e abrir o seu CNPJ, meu velho, você participa do APL de TI da região aqui. Tá? Esse é o conceito. E por que aqui? Porque aqui a gente tem gente se formando na área, a gente tem infraestrutura abundante de acesso, de comunicação, de internet, de energia, que a região te provê, seja por uma Sercontel, seja por outros provedores, seja pela Copel, enfim. Todas essas condições geram um ambiente que, facilita ou se concentrou um conjunto de empresas aqui na região que tratam dessa questão. Então, o APL, na verdade, tem uma governança, quer dizer, tem um grupo de pessoas que são gente da universidade, gente aqui do Senai, gente do Sebrae, do UEL, do Unopar, da PUC, do TFPR, do Instituto Federal, do IFPR, e empresários que se reúnem toda semana, às 7h30 da manhã, numa sexta-feira, felizes da vida, a gente sentar numa mesa
com 30, 40 pessoas, para a gente discutir, como é que a gente pode fortalecer o nosso setor, o setor de tecnologia da informação, para que, fortalecendo o nosso setor, a gente possa dar a oportunidade de mais gente poder estar participando desse segmento, e com isso a gente poder melhorar a nossa cidade, a qualidade de vida dos nossos colaboradores, da nossa sociedade, enfim, do ambiente onde a gente vive. Porque a gente está criando valor para cá. Uma visão, talvez, para ampliar um pouquinho essa percepção para vocês, é o seguinte: você imagina alguém que estudou numa escola pública aqui na cidade, que com o esforço da família e tal, estudou, se dedicou, entrou numa UEL, e aliás a UEL também participa dentro dessas discussões nossas, e que esse cara se formou e depois desses, quantos anos? 22, uns 18, 15, 18 anos de estudo total, que a cidade investiu, colocou recursos, dinheiro ali. Esse profissional, quando ele se torna produtivo, ele pode ter a chance de se tornar produtivo para a sociedade. Outra região, outra cidade, outro país, outro lugar do Brasil vai desfrutar do investimento que foi feito aqui. Porque esse profissional não encontrou lugar ou não achou que aqui seria o seu melhor lugar para desenvolver, enfim, a sua capacidade, criar seu valor, enfim, ele vai embora. Então imagina o que é isso para a cidade, imagina o que é isso para essa sociedade, para essa comunidade onde a gente vive. São questões como essa que a gente tenta buscar ações que façam a diferença para nós que vivemos aqui, de modo a criar oportunidades e tornar todo esse ciclo um ciclo virtuoso, na verdade, onde todo esse crescimento, esse conhecimento, esse capital humano que a gente cria, que a gente gera, que a gente diretamente não forma, ele cria valor para cá. Então esse é o papel nosso como APL. E aí, claro, dentro desse ambiente, empresas de games como o do Rodrigo, onde ele trabalha, e outras empresas que atuam também no segmento, estão envolvidas, porque elas são geradoras de valor. E aí vem o ponto que eu queria trazer aqui, rapaz, você falou assim, tem gente que faz coisa de muito mau gosto, né? Se tem mercado, se alguém está comprando é porque tem mercado para isso, né? Se é de mau gosto ou não, aí é uma discussão estética, vamos dizer assim. Se isso tem influência se isso tem influência em relação às nossas ações do ponto de vista social, das nossas relações, quero eu crer que sim, eu acredito que sim. Eu acho que a questão do jogo é tanto quanto a gente ligar a TV e definir e permitir a influência daquilo que está acontecendo naquela telinha entrar para dentro da nossa casa. Isso tem ações, sem dúvida, eu acho que tem consequências, que são bastante controversas, eu diria. Tem gente que vai discutir, vai discordar. Eu acho que essa é a beleza da discussão que a gente vai ter aqui daqui a pouquinho no debate com todo mundo. Bom, pessoal, espero ter esclarecido um pouquinho do nosso papel, as nossas preocupações como agente social, como entidade social aqui na região. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui. Nancy Skalkemer de Moraes, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Vou fazer uma provocação aqui do Rodrigo, que os games violentos não influenciam, ou influenciam. Bem, boa noite a todos e a todas, principalmente aos jovens que estão aqui hoje, né? A oportunidade da gente estar junto debatendo essa questão. Bom, gente, quando se fala em criança e adolescente, se fala em pessoa em desenvolvimento. Pessoa que está assimilando mensagens. Então, nós vimos aqui, por exemplo, o jogo, né, preparando as pessoas para a luta, preparando as pessoas para a guerra. Quando a gente fala em exposições excessivas a um tipo de mensagem que se vai ter, é a ideia de que algo está sendo formado naquela pessoa. Nós somos consequência da nossa educação, das nossas vivências. Aqui nós temos pessoas diferentes, né? De diferentes, com nomes diferentes, com personalidades diferentes, com histórias de vidas diferentes. E nós somos reflexos das nossas vivências. Coisas que nós não queríamos fazer,
que vimos talvez os nossos pais fazerem, nós acabamos reproduzindo. Por quê? Porque o exemplo fala mais alto. Então, quando uma criança ou uma adolescente, ela fica exposta por situações repetitivas, ainda que fala, não, eu não vou matar, eu não vou destruir, eu não vou dar tiro na cabeça, isso é só virtual. Aquela criança ou aquele adolescente, ela está sim assimilando um tipo de mensagem que eu posso agir, eu posso reagir e eu posso destruir. Diante de algumas situações, a agressividade ela é notória, ela vai acontecer. Outro detalhe que a gente precisa colocar nós estamos também vivendo numa sociedade cada vez menos afetiva, onde as pessoas não se tocam, né? Onde as pessoas elas vivem no seu ambiente isolado. É óbvio que eu consigo, como foi colocado aqui pelo Rodrigo, né? Olha, a pessoa ela como que ele usou o termo, até anotei aqui, que além do empoderamento, né, a pessoa aprende a lidar com a frustração no jogo. Será que é só no jogo? Será que é um tipo de frustração salutar? A vida não tem frustrações todos os dias que a gente tem na escola, que a gente tem diante dos desejos que a gente tem, dos nãos que a gente recebe? Será que o jogo ele proporciona isso? À medida que eu tenho essa frustração, mas eu posso voltar de novo à situação e vivê-la de novo? Será que na vida eu posso viver de novo aquela situação que passou? Será que não tem frustração que passa, coisas que passam e que eu nunca mais vou ter aquela oportunidade? Será que essa é uma forma saudável de viver uma frustração? Será que isso nos ajuda? Uma vez que a gente tem que ir de novo, a gente pode de novo voltar àquela situação e viver de novo, né? Então, assim, são situações que nós precisamos pensar. O que mais? Será que brincando, né, através de outras atividades que se tem que a criança pode realizar, ela não pode viver essa frustração? Outra coisa que também sempre nos é colocado, não, mas a criança, ela tem esse instinto, né? Tirar uma arma de uma criança ou não deixar uma criança viver essa situação, ela precisa matar os seus medos, enfrentar os seus temores. Então, no joguinho, ela vai ter essa oportunidade, ou pegando uma arminha, ela vai ter essa oportunidade. Nós somos pessoas fantasiosas, nós precisamos da fantasia, da criatividade, mas quem tem um filho, ou quem lembrar de quando você era criança, né? Talvez aqui nem tanto vocês que são mais jovens, que tiveram oportunidade de mais brinquedos, sabe que a gente atira com o dedinho, a criança fazia uma arminha de madeira, e que vivia e que realizava essas situações que precisava viver de forma mais lúdica, né? Então, assim, a falta de relacionamento, a agressividade contida, a reação diante das frustrações. Eu trouxe aqui uma situação para a gente trazer também para o nosso debate, lembrar. Vocês podem lembrar que há pouco tempo um menino de 13 anos, né? Vou pegar aqui meu suporte, tá? Um menino de 13 anos, né? O nome dele era Marcelo Pesseguini. Ele, segundo os investigadores, ele teria matado seus pais, a avó e a tia-avó na Brasilândia, zona norte de São Paulo. E depois esse menino se suicidou. Né? Após ele ter matado toda a família, ele pegou e foi dirigindo o carro, foi até a escola, participou da aula, falou para os coleguinhas, e se eu morrer, vocês vão sentir falta de mim? Todo mundo deu risada, né? Porque morrer é uma coisa que todo mundo faz, né? Eu tenho um filho de 12 anos, não estou aqui falando para vocês, tenho um de 22 e de 12. Estou aqui falando para vocês não só como psicopedagoga, não só como presidente dos direitos da criança e adolescente, mas também como mãe que enfrenta essas coisas. Quantas vezes eu passei pela sala e eu escutava meu filho jogando online com outro amiguinho e falava, João, eu te matei, João, vou te matar, João. Então era uma linguagem que eu me assustava e que eu tinha que voltar e eu tinha que conversar. Léo, o que você está fazendo, né? E como que isso, como que era sofrido não ver que ele passava 3, 4, enquanto eu trabalhava, quantas horas na frente de uma televisão ou jogando um joguinho online. E foi uma luta muito grande tirar o meu filho de dentro do apartamento e dizer para ele, olha, você precisa descer e brincar, porque você tem o privilégio de morar num prédio que tem quadra, que tem espaço. E quando ele começou a descer, né?
que aconteceu? A dificuldade de lidar com a frustração. Mas ele não lidava no joguinho, lidava, mas ele voltava logo. Olha aqui, fizeram isso, fizeram aquilo. Por quê? Porque ele estava perdendo a capacidade de se relacionar. E quando a gente volta para esse menino aqui, então, com toda essa dificuldade de se relacionar, olha o que o amiguinho fala. Para eu então concluir. Não, o amiguinho não. Os garotos acharam que era brincadeira, a polícia ouviu mais colegas de escola do garoto para traçar um perfil dele. Foi constatado no perfil em rede social do menino que ele era adepto de armas e jogos violentos e que fazia parte de um grupo que tinha o objetivo de executar pessoas, né? Então, que triste, ele não só executou pessoas que ele amava, como ele tirou a própria vida dele. Então, até que ponto essas coisas estão introjetadas dentro de nós, que nós estamos vivendo, gerando e permitindo que crianças e adolescentes sejam agressivos e percam cada vez mais a capacidade de se relacionar e cada vez mais tenham um modelo de que a vida ela é feita de guerra e não de paz. Eu vou pedir para a Nancy ficar aqui, vou pedir para o Henrique e o Rodrigo, Gabriel e o Rodrigo virem aqui. A gente vai fazer um bate-papo agora. E dúvidas, perguntas, observações, o que vocês pensam sobre isso? Vocês acham o que dessa discussão? O que vocês pensam sobre isso? Gostaria de perguntar? Não, gostaria de... Você poderia fazer o microfone, por favor? Vem, Luiz. Fala o seu nome. Vânia, meu nome é Vânia e eu tenho 2 filhos, um de 10 anos e um de 15. E eu noto assim, que quando eles ficam no videogame, eles ficam bem mais sem paciência e ficam realmente violentos. Aí, a partir do momento em que eu falo para eles, não, agora, durante a semana, vocês não vão jogar, só vai jogar no final de semana, essa violência melhora durante esse período. Eles param de ser violentos, porque sabem que no final de semana vão jogar. Eu não sei se agora vai ter alguma relação disso também, né? Da gente também ter esse momento de dar a ordem para os filhos. Porque o que eu vejo hoje em dia é que os filhos estão precisando muito disso, dos pais darem a ordem. Hoje em dia os filhos ficam esperando os pais darem ordem e o pai não dá a ordem mais. Porque o pai está preocupado com o serviço, está preocupado com a prestação de uma casa ou a prestação de um carro para pagar. E não tem mais tempo para dar essas ordens, ser firme com os filhos. A Vânia falou uma coisa que eu acredito que seja bastante interessante, o limite e o equilíbrio, né? Como conciliar essas duas coisas, né? De você ter a diversão ou de repente um videogame monitorado, não sei se seria eficiente ou não, né? Eu perguntaria para a psicopedagoga e para o desenvolvedor do game, né? Funcionaria isso? O limite e o equilíbrio. Como que a gente conseguiria trabalhar essas duas situações? Daqui para lá. Pode falar. Bom, de fato, nós, enquanto adultos, nós temos o dever de orientar e de acompanhar os nossos filhos, né? Então, veja bem, não é a proibição total, não é a gente voltar na idade da pedra. É monitorar, é fazer escolhas, é observar o que o filho está vendo, o que ele está ouvindo, o tempo de exposição diante de certos jogos ou da televisão. Isso é fundamental. E aí uma outra coisa que a gente perde muito com a modernidade é o conversar sobre o assunto. Por exemplo, à medida que eu proibir, não, você não vai, ele vai na casa do amigo e vai. No dia que você deixar na casa do amiguinho, ele vai se acabar no jogo. Então, se ele jogou,
E aí eu tenho que conversar, eu tenho que fazê-lo perceber o que é aquele instrumento que ele gosta tanto. E à medida disso, oferecer outras situações onde ele possa ver que tem prazer também. Então, assim, a nossa presença enquanto pais é fundamental. Agora, nós não podemos colocar os nossos filhos numa redoma de vidro. Nós estamos num tempo que nós sabemos que nós devemos e sabemos que a tecnologia está aí e nós temos que usá-la a nosso favor. Mas é preciso fazer escolhas. Criança não tem condições de fazer escolhas. Após os 12 anos, ela começa a ter condições de fazer escolhas. Mas essas condições precisam ser com responsabilização. Eu queria comentar uma coisa interessante, que o game ele pode estar sendo aí talvez um espaço para os dois entender o game como um espaço onde eles se comunicam dentro do game e brigar entre si. Imagino que irmãos têm os seus arranca-rabos aí, todo mundo pode ter uma experiência aí com o irmão que fica se pegando. Não sei qual é o caso ou não, mas talvez o game ele talvez tenha esse papel de ser um espaço de encontro de pessoas, e ali no game se gere os conflitos e se tenha as relações entre eles, entre os irmãos, através do objeto game. E aí talvez tenha o seu significado ali, não tenho certeza. Mas o que ela comentou faz muito sentido em relação à classificação, né, etária, o tipo de conteúdo, o que a pessoa está exposta, né, observar isso. É preciso ter maturidade para lidar com certos temas. Dentro do game também tem isso, né? Como a gente comentou, antigamente jogo era coisa de criança, hoje em dia não é mais. Basicamente isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Libera-se, professora, no microfone. Boa noite. Meu nome é Liberaci, eu sou professora do curso de jornalismo e de desenho industrial. E eu trabalho com linguagens, trabalho com significação, semiótica. Sou mãe, não é? Tenho um marido e um filho que se degladiam juntos nos jogos, brigam igual criança. Então, acho que a discussão não é só o universo da casa, do cuidar, do limite. Eu penso qual é o investimento tão alto que tem hoje na área de jogos, tão ou maior do que o cinema. Será que há pesquisas de mercado, pesquisas de tendências e até, se isso já está pronto, que apresente uma possibilidade de mudança dessas narrativas, ou não de mudança, de agregar uma nova narrativa, que é uma outra possibilidade, que é um segmento que seja talvez uma linha daquilo que o Gagliardi apresentou, mas eu imagino sob uma outra perspectiva, né, uma outra linguagem. Mas há mercado para isso? Para o que não está no universo da violência? Será que tem? Eu não sei, eu não domino isso. A impressão que eu tenho, quando eu vejo jogos de escola, as escolas têm muita coisa hoje em dia nisso, eu acho super bacana, as empresas também, a Unir é um exemplo disso, produz para empresas. Eu acho que alguns são muito amadores, muito mal feitos, desinteressantes em todos os sentidos. Então, eu acho que é uma guerra desleal, há um investimento muito alto e muito bacana nesses outros que investem na sua metalinguagem, ou sei lá, uma linguagem que acaba trazendo a questão da violência, mas eu não vejo nada interessante que não esteja relacionado à violência, ou seja, de grandes investimentos. Estou errado? Quem respondeu? Isso, acho que uma característica aí do mercado de games, não só de games, você pode observar isso no mercado cultural de modo geral, é que os projetos mais arriscados estão sendo meio que podados, estão sendo cada vez menores, mais difícil de ser feito. Então, o risco de uma produção cultural, por exemplo, de um game, você gasta aí milhões para produzir um game ou um filme também, tem afugentado outros temas ou coisas que não têm sucesso garantido, vamos dizer assim, tem afugentado investimento nessa indústria cultural. Você observa isso, você pode observar
em livros que se tornaram filmes, as séries dos jogos saem, o 2, o 3, o 4, o 5, o 7, o 8, o 9 vai sair na mesma série do jogo. Falta pouca coisa nova no mercado, porque o investimento está muito alto, o risco é muito alto, então o investimento nesse tipo de produto cultural está ficando estreito, porque o risco de você investir milhões numa fórmula nova, não vai ter muita gente afim de investir nesse tipo de material. Por outro lado, o que vem surgindo nesse gap aí, nessa falta do mercado de alta produção, que vem na onda aí dos games mobile, que é para celular, para tablet, que é uma produção independente, feita por pessoas, assim, duas pessoas, uma pessoa só muitas vezes. Aí você encontra uma variedade imensa de tipos de games e com outros tipos de abordagem. Uma abordagem de design totalmente inovadoras, coisas muito malucas até, muito legais também. Aí você tem um universo muito grande, ampliou muito também. Você se considerar também que o do jogo mais vendido no mundo até hoje, se eu não me engano, é um jogo, aquele Sims, e 75% dos jogadores são mulheres, dá uma ideia diferente do mercado. Então, às vezes, você tem uma manchete muito grande, né, dos jogos que são super produzidos. Aí, o GTA que gastou, acho que mais de 107, não sei quantos bilhões, gastou muito dinheiro, gastou muito dinheiro, 100 e poucos milhões. E Call of Duty, enfim, são jogos estrondosos aí que é uma franquia. Sai um novo, vende. Basicamente isso. Então por isso que se investe tanto nessa área. Eu estava procurando um exemplo talvez mais próximo da gente quando a gente fala em relação ao mercado. Vocês lembram do lançamento do Wii, da Nintendo? Uns 10 anos atrás? Mais ou menos isso? Toda a linha de... 2006, quase 10, 8 anos. Toda a linha de games que a Nintendo lançou, né, dentro da sua plataforma, ela era todinha não violenta. Era para criança mesmo, essa era a visão, né? Todinha. Inclusive ele continua lançando os games com essa visão, né? Eu não sei se isso vem de uma cultura japonesa, de abordagem, estratégia de mercado, para um segmento que não estava bem atendido, né? Um game barato, enfim. Porque a plataforma é mais barata do que um PS ou coisa parecida, um PlayStation, é mais um brinquedo, parece mais um brinquedo, exatamente. Então, assim, você tem investimentos nesses outros lados. O ponto que eu queria buscar aí é que, assim, que eu queria poder agregar nessa discussão é, vamos imaginar extremos. Eu gosto dos extremos porque eles nos fazem repensar alguma coisa. Se tudo fosse permitido e tudo fosse aberto e tudo fosse, enfim, não houvesse restrição de idade para os jogos, não houvesse nenhuma ação que me controlasse, se a gente não tivesse essa atitude, nem com os nossos filhos, né? Alguns exemplos aqui, a senhora agora acabou de colocar agora há pouco, olha, quando eu não deixo eles jogarem, a coisa parece que fica mais tranquila em casa, né? Essa foi a recado que eu entendi. Eu diria que esse tipo de coisa eu não atribuiria só a jogo, não, né? Como você falou, né, um filme, no fim das contas, um entretenimento, até a novela que a gente liga ali na hora das 8, acho que não muda muito o problema, né, a origem do problema, tá? Agora vamos para o outro lado. Não pode, não tem arma, não pode aparecer, não corta, você corta tudo, arranca fora, não, proíbe. Como você usou uma outra palavra, né? Um esquema totalitário, tá? Quer dizer, que sociedade é essa que a gente está colocando, né? Que sociedade é essa que a gente está levantando? Que formação é essa, ou visão de mundo a gente está trazendo para quem está vindo, né? Não é fácil. Eu sou pai, eu tenho 2. Meu filho faz 1 ano ou 2 que ele está assim, gamado no... Alguém deve conhecer aqui no Minecraft. Conhece Minecraft? Alguém joga Minecraft aqui? Você conhece? Ninguém joga Minecraft aqui? Você joga? Cara, quando ele começou a me mostrar o jogo, eu fiquei atento, preocupado, né? Vamos ver o que está acontecendo. E cara, e monta isso, e conecta com um amiguinho, não sei aonde, um colega, aí foram 4, 5 no Skype, enquanto o outro está jogando e tal, e estão montando uma casa, e estão colocando, preparando não sei o que. Aí o outro já vem o Minecraft Physics,
né? Que você tem uma coisa que levanta, que estoura, que aí dispara uma pedra, que empurra não sei o que, que cria outro material que ele vai usar para não sei o que. Pô, fantástico. Só que daqui a pouco ele está num servidor, num server, que o Minecraft lá é o mesmo Minecraft, e tá todo mundo lá se atirando e correndo e fazendo aquele o Call of Duty, no mesmo esquema, só que aquele ambiente quadradão, né? Do Minecraft, aquele coisa em cubos e tal. Aí desculpa, eu tive que falar pra ele. Eu falei, cara, tudo bem no Minecraft, mas não isso aí, velho. Que é legal e tal. E aí eu fiquei pra ele, falou, pai, mas é divertido. Eu falei, eu sei que é divertido, bicho, mas não é o que a gente gosta de fazer, você concorda? Fala sério. Aí depois eu fiquei pensando, falei, pô, mas é bacana você estar com aquele negócio lá e aquela adrenalina correndo no sangue e você segurando aquela arma e tentando se esconder e o cara tentando... É bacana aquilo. Eu entendo vamos dizer assim, a dinâmica que passa na cabeça do garoto. Ele tem 12 anos agora. Então eu digo assim, como fugir disso? Como mudar isso? O que eu posso dar de entretenimento para esse garoto, para meu filho, que de alguma forma tire essa visão da violência, mas dê a mesma... Porque o que ele está procurando ali? Ele está procurando empolgação, é adrenalina, é aquela brincadeira divertida, que é o que a gente tem muitas vezes num filme bacana, num sábado à noite, num jogo de futebol, ou até ou até num paintball, que não foge muito daquilo que a gente está vendo no eletrônico. Eu acho que esse é o nosso dilema. Eu vejo um dilema aí nessa história. Então, é a cultura da violência milenar, né? Há milênios nós fazemos isso. Quando o Charles falou aqui no começo dos heróis guerreiros, a gente faz isso há milênios. A gente sempre mandou as pessoas para a guerra, voltou, fez estátua para eles, falou, vocês são nossos heróis. Aí a gente tem as nossas cantigas, né? Desde o Nana Nenê, que a Cuca vai pegar, seu pai foi para a roça, mas bem-vindo ao mundo da violência. Aí ele vai crescendo um pouquinho, né? Atirou o pau no gato, Samboleleta com a cabeça quebrada, Boi da cara preta. Então tudo tudo é ligado à educação para a perpetuação da cultura da violência. E hoje nós estamos num mundo onde o paradigma é a cultura da violência. Por que a ONU proclamou, em 1999, uma cultura de paz e chamou os governos, as empresas, as organizações a pensar numa cultura de paz? Porque ela decretou, olha, nós vivemos uma cultura de violência. Nós precisamos começar a pensar numa cultura de paz. Isso chama-se quebra de paradigma. Ele falou aqui que é legal atirar, ver os outros cair, todo mundo acha legal. Por quê? Nós temos isso nos nossos genes. Sempre foi assim. As pessoas sempre se mataram, atiraram, e a gente parece que está pobre. Você quer dizer que a gente veio assimilando isso? A gente construiu historicamente. É um condicionamento cultural de milênios. Nós sempre fizemos isso. Hoje, no mundo, atualmente, a gente gasta 1 trilhão e 730 bilhões de dólares com armas, exército e munição. Que é para proteger, veja bem, são 50 mil dólares por segundo. Cada segundo a gente gasta 50 mil dólares com armas, exército e munição. Para quê? Para proteger gente de gente, não é isso? É um exército, um país contra o exército. Proteger gente de gente. O que é mais perigoso do que essas fronteiras e proteger gente de gente? O aquecimento global, né? Os nossos recursos. E quem que vai nos proteger disso? Só se nós mudarmos a nossa cultura, que a gente está aí falando de sustentabilidade. Cultura de paz, sustentabilidade, no nosso entendimento, é sinônimo. Nós precisamos começar a pensar a vida diferente, exercitar a vivência de uma maneira diferente, se nós quisermos um resultado diferente. Então não é o videogame, é o filme, é o jornal, a telenovela, é a cultura. A gente aposta no quê? Num esgotamento disso. Vai chegar uma hora, né? Agora que nós estamos em todas as mídias, que nós temos isso, você vai no Face, aí você está lá no Face tranquilo, daqui a pouco, agora você põe o vídeo, já roda, né?
Aí você já vê as coisas explodindo, gente matando. Quer dizer, vai ter um esgotamento disso, eu acredito nisso. Vai ter um esgotamento, as pessoas vão falar, não, nós precisamos mudar, pelo amor de Deus, né? Não é que a criança nasce, é que a criança nasce e você já bota o pica-pau, já bota os desenhos, ela já vai sendo educada para essas imagens. Então aqui você falou do paintball, né? Tem o softball, né? Softball, saiu aqui. Nós estamos fazendo esse debate aqui, né? A Andréia, que é a nossa assessora de jornalismo, falou com toda a imprensa, divulgamos. A gente queria que eles divulgassem o debate hoje, não era só para os alunos. A gente queria que tivesse uma repercussão na mídia. A ideia era essa, né? Fomentar uma discussão e tal, dentro do movimento da Semana da Paz, enfim. Aí eles publicaram aqui no jornal ontem, ó, segunda-feira, o debate é hoje. Podia ter publicado onde que ia ter esse debate, né? Publicaram sobre esse jogo do softball. Vocês sabem qual que é a diferença do paintball para o softball? Eu tive uma explicação outro dia de um dos duas partes. É assim, no paintball, eu atiro nela, vai uma tinta e marca. Então ela está fora do jogo, do campeonato e tal. Então ficou marcada, tipo, eu te carimbei, você está carimbada, você não entra mais na festa. E o outro não, é uma bolinha branca que bate. Se bateu em você, você tem honra, então você morre. Eu não preciso te marcar, você sabe que você morreu. Então é muito diferente, você tem honra. Se eu te matei, você morre com honra. Então eu tenho honra para te matar. Esse paradigma é que está equivocado. Se isso diverte as pessoas, eu não sei se o Hitler se divertia quando ele mandava matar nazista e tal, mas está errado, tá? Quando você fala de totalitário, está errado. Nós estamos equivocados. Nós quem? A humanidade está equivocada. Ou a gente muda essa visão humana, né? De que nós não fomos criados aqui na civilização para nos destruirmos através de armas, de games, de filmes, seja o que for, ou nós não vamos continuar, né? E aí vem a coisa da sustentabilidade da cultura de paz. A gente não vai continuar vivendo aqui do jeito que nós estamos indo. Então a gente tem que mudar a nossa maneira de ver o mundo. A discussão do game é um fio para puxar tudo isso. Precisa mudar os fios, um monte de coisa. Eu acredito que construir uma cultura de paz não é apagar os processos de violência. Você necessariamente tem que refletir sobre esse processo, não negando os conflitos que existem, né? Porque se a gente nega, a gente também está jogando para debaixo do tapete os problemas, e a gente não reflete sobre isso, a gente também não muda de paradigma, a gente não muda de modelo, como o Luiz Cláudio vem afirmando. A gente tem que quebrar esse modelo, a gente tem que quebrar esse paradigma e construir uma nova cultura. Eu só vou citar um exemplo do que é esse apagar, pegando a repercussão que houve com o goleiro Aranha dos Santos, né? Vocês viram, ele foi vítima de injúria racial, né? Ele foi chamado de macaco por uma torcedora, que foi flagrada em vídeo em rede nacional e que depois chorou, pediu desculpas, disse que não era bem assim. E vamos considerar alguns aspectos. Ela só pediu desculpa porque foi desmascarada, foi em nível nacional. Se não tivesse havido aquilo, ela também não teria pedido desculpas. O Aranha disse que a perdoou, mas se negou a encontrá-la. Ele não quis um encontro público. E ele foi criticado por isso, né? Como ele nega o encontro público. E esse encontro público era para mascarar o problema que a gente tem no racismo, né? E ele acabou sendo criticado como se ele não tivesse honra, né? Não fosse honrado ao negar exatamente aquele encontro. E eu acho que ele fez super bem não ter participado daquele encontro, né? Ao negar o encontro, ele não nega que o conflito existe, ele não nega que o racismo existe, porque a nossa sociedade vive o mito da democracia racial, né? E ele deu uma lição nesse sentido. Eu acho que a mesma discussão, a gente pode fazer um paralelo aqui com a questão da cultura da construção de uma cultura de paz com a convivência com a cultura da violência. Se a gente for pegar uma provocação, Rodrigo, que o Rodrigo fez na fala dele, dos 100% das crianças envolvidas
com videogame, com processos, né, da mídia violenta, a maioria dessas crianças, depois de adulta, não vão se tornar assassinas. Tá? No entanto, a gente não pode deixar de considerar que, psicologicamente e do ponto de vista psiquiátrico, esses jogos também podem ser um gatilho para crianças perturbadas. E a gente sabe que tem muita. E que vão virar adultos atormentados depois, em potencial até assassinos. Né? Então, esse gatilho psicológico é que a gente não consegue dar conta, a gente não consegue refletir, discutir sobre isso, né? Porque ele acaba sendo jogado para um segundo plano. E essa é uma discussão importante, porque a gente tem que conviver com esses dois modelos. A gente não muda uma sociedade, tá bom, nós não queremos essa sociedade, a partir de agora a gente quer de um outro jeito. Não. A gente vai mudando os valores com a sociedade sendo o que é. Né? E uma discussão dessa, Semana da Paz, 2002 foi a primeira ou foi 2001? 2000 foi a primeira Semana Municipal da Paz que a gente teve numa lei que foi criada naquele processo, enfim. Daqui 50, 100 anos, talvez a gente esteja na mesma situação. Né? Se a gente fizer uma discussão localizada, isolada, se ela não fizer parte de uma atitude institucional, se não fizer parte de um projeto, nós vamos estar aqui sempre meia dúzia nos encontros de sempre. Né? Enfim, só os pais falaram, né? Pais e mães falaram, os filhos que jogam videogame, querem falar alguma coisa? O que vocês acham? Vou fazer uma pergunta então. Por favor, faça no microfone, porque a gente está gravando. Testando aqui, tá certo? Meu nome é Robson. Eu queria dizer que a primeira coisa é que o videogame não traz violência, o que traz é o lag. O lag do jogo, quando trava o jogo, aí você fica bravo. E em segundo, eu sempre joguei videogame violento desde o Atari 2600 e até hoje não matei ninguém. Ainda não. Ainda não? Ainda não. Mas os jogos, eles são apenas um dos tipos de entretenimento que existem, assim como do tempo do meu pai, do meu avô, tinha jornal, tinha novela, tinha o bar da esquina com jogos de cartas. Sempre teve alguma coisa que pessoas se enturmavam ali para jogar, fazer alguma coisa desse tipo. Agora, a influência violenta vem de dentro da pessoa, da natureza, né, do comportamento da pessoa, de saber lidar com situações. Agora, se você proíbe o uso de armas nos jogos, que é um tipo de, às vezes até terapia matar as pessoas nos jogos, porque aí você evita de matar na realidade, é um tipo de terapia, do jeito que você faz um kickbox, um jiu-jitsu, alguma coisa assim, uma arte marcial, para você descontar o seu raiva, uma academia, por exemplo. Agora, se você proíbe totalmente o uso de arma, você parte para um princípio mais absolutista, vira um ditador das boas maneiras. E isso vai acabar criando algo parecido com a lei seca, que tinha na lei seca dos Estados Unidos, por exemplo, que acabou criando o quê? Uma das piores máfias, uma das piores gangues de Nova York. Acabou se tornando, aquela proibição do álcool acabou criando algo bem maior por trás depois, que é o que se chama, no Freud, por exemplo, chama isso de válvula de escape. Quando você segura demais alguma coisa, proíbe, de repente esse impulso, como ele é instintivo, ele vem à tona, com tudo. Então, o certo seria um tipo de censura mais moderada. Faixas etárias, sempre vai ter isso, até para livro, você não vai dar um livro Kama Sutra para o seu filho de 5 anos ler. Isso é algo que tem que estar meio óbvio assim, na mente da pessoa. Você não vai liberar um carro para uma criança, uma criança de 10, 12 anos, porque ela não tem condição de celular. Os jogos também tem que ter essa noção, lógico, óbvio. Mas proibir totalmente, aí não, aí vira um Hitler das duas maneiras. E que jogo que o Hitler jogava? Então, o Hitler não fazia um jogo, mesmo assim ele gostava de matar pessoas, né? Então, ele era real. O Neandertal também, os animais antes de nós também matavam pessoas. O instinto predador, isso tem acompanhando a gente. Eu já cacei já com o pai, e é uma aventura muito legal. E era isso que eu queria falar.
É só isso. Valeu, obrigado. Pode, só um minutinho. Pessoal, eu estou vendo algumas pessoas saindo. Nós temos uma listagem que nós vamos fazer o certificado de participação do evento para vocês colocarem o nome, telefone de contato e o e-mail. Como a gente vai digitar isso, pelo amor de Deus, faça uma letra que dê para entender e mandar por e-mail depois, que nós vamos gerar em PDF. Tá? Se não recebeu, é porque foi por e-mail extraviado, porque a letra foi incompreensível. Tá? Então, se alguém escreveu de qualquer jeito lá, por favor, corrija, para a gente depois poder mandar o e-mail para vocês. Desculpa, qual é o teu nome? Robson, você trouxe algumas coisas interessantes mesmo para a gente estar pensando, né? Eu acho que esse momento que a gente está fazendo aqui, e não é questão do proibir, mas é questão da gente refletir da falta de opções que a gente tem de outros jogos, outros materiais que não só estimulem, não só trabalhem com violência e com a morte. Como você falou muito bem, a violência está dentro do ser humano. Então, eu não me lembro de quem é a frase, mas diz assim que nós temos 2 cachorros dentro de nós, um cachorro branco e um cachorro preto. Não, vão todas as rodas, com o lobo no papo homem, o lobo no papo homem? Deve ser, não sei. Mas diz que... E aí, mas eu não me lembro. É baseado nisso. Então, aquele que a gente alimentar, ele é mais bravo e o outro ele é bonzinho. Aquele que a gente der mais comida e alimenta mais, é aquele que vai sobressair. Então, o que nós precisamos fazer é imaginar se eu estou descontando a minha agressividade, matando pessoas, é uma forma de eu relaxar, eu justifico também que uma forma de relaxar é beber, é usar droga, que são coisas que só trazem malefício para nós. Nós achamos que o malefício, muitas vezes, são só as coisas que aparecem. E aquelas que não aparecem, nós não estamos fazendo um malefício para nós. Mas nós temos que pensar que nós não somos só isso que está aqui. Isso aqui é uma casca que tem o interior dentro de nós. Então nós temos os nossos pensamentos, as nossas reações. Então a forma com que nós lidamos com os nossos sentimentos, ela pode nos tornar sim pessoas agressivas. Você disse assim, olha, eu não matei até agora, mas nós não matamos só com armas. Nós matamos as pessoas no nosso relacionamento. Nós matamos as pessoas na forma como nós reagimos diante do sentimento do outro. Nós matamos as pessoas quando nós não investimos no ser humano e nas pessoas que estão perto de nós. Nós matamos as pessoas quando nós somos insensíveis. Então, é preciso pensar, sim, que determinadas situações que nós vivemos e que nós nos expomos vai fazer de nós um tipo de ser humano. E nós estamos numa sociedade onde o tipo de ser humano que nós estamos tendo são pessoas agressivas, com dificuldade de lidar com seus sentimentos e com dificuldade de controlar as emoções. Nós temos todas as emoções. Nós temos raiva, nós temos medo, nós temos ódio, nós temos alegria, nós somos humanos. Mas a forma como a gente reage a elas é que faz de nós pessoas mais ou menos inteligentes. E nós estamos numa fase de pessoas com baixa inteligência emocional. Então, para a gente pensar, não é proibir, mas é refletir diante das coisas que nos são impostas. Porque se nós pensarmos, essa violência, ela nos é imposta sim. Como você falou, essa novela, né? Realmente, eu posso ir lá e desligar. Mas eu preciso pensar que eu tenho que fazer essa escolha. O jogo eu posso escolher o tempo que eu fico, a hora que eu vou parar. Mas é preciso a gente ter um espaço para pensar. E a gente está num tempo onde a gente está sendo levado a não pensar. A agir e reagir, agir e reagir. Então esse momento aqui talvez para a gente é um momento importante e raro. E que a gente pode pensar sobre nós mesmos e ajudar os outros a pensarem também. Quando nós falamos de lei que proíbe, eu não estava falando de videogame. Nós temos uma lei que proíbe a venda de armas de brinquedo, de plástico, né? Que dispara água, que dispara luz, que dispara qualquer coisa. Essa é a lei de Londrina, bem focada, que emite uma arma de fogo. Eu não sei se vocês sabem, mas o Instituto Social da Paz fez uma pesquisa no final do ano passado em São Paulo, e 44% das armas utilizadas pelos criminosos no estado de São Paulo são de brinquedos. Né? Talvez não só a alaranjada, a cor-de-rosa, mas as que parecem mais, que tecnicamente alguns chamam de simulacro. Não atirou, não é de ferro, não atirou, é de brinquedo. Se você quiser chamar de simulacro, tudo bem. Continua sendo violência. Continua sendo. Então a nossa lei é focada nisso. Proibir,
parar de fabricar armas de plástico, armas de brinquedo e dar para a criancinha. Essa é a lei. Em relação ao videogame, sempre nos colocaram, mas isso que de videogames violentos, vocês também, o conselho devia se fazer leis. Não, isso é um absurdo, porque não tem como na internet, não é isso. É mudança, para nós no videogame, é mudança de cultura. É a gente mudar o olhar. E a questão que a gente... Até eu já procurei nossa amiga Doníria para a gente fazer um trabalho juntos, né? A nossa ideia é que a gente faça videogames que tenham adrenalina, emoção, mas que seja também para você tirar algumas emoções, tá? Mas que seja assim, educativo, que não seja para matar gente, é isso, entendeu? Que seja para destruir pessoas, que seja para construir coisas e que isso tenha emoção. Então isso é um mercado. Por isso que nós fizemos essa discussão. A gente acha que, se você for mudando a visão, você começa a ter mercado para outras coisas. Não é isso? Será que vocês querem só no jornal? Eu trouxe esse jornal, mas é qualquer um, tá? Você acha que no jornal, assim, só ser noticiado as coisas ruins, as violências? Ah, mas a coisa boa que acontece não é notícia, né? Não é, Reinaldo? Tá, mas eu acho que é notícia sim. Tem coisa boa, bacana, que também dá. Agora, quantos % que você vai usar de manchete, ou não vai usar de manchete, ou... Enfim, aí eu acho que é isso que a gente tem que desejar. A gente tem que desejar que tenham games inovadores, com outras ideias. Esse que eu mostrei para vocês, a gente pagou 4 mil. Ele é simples, na verdade. Não tem emoção demais, é para criança bem pequenininha. Mas se a gente fizer e elaborar ele de outras formas, a gente pode começar a ter mercados novos e ser um grande... Como você falou, do Nintendo, né? E desse Nintendo. E esse que você joga, que faz exercício, não falar que as pessoas ficam muito sentadas, muito sedentárias. Esse que joga é bacana, você jogar o tênis, jogar bola, não é? E é também ligado à informática. Então, pensar coisas diferentes dessa questão. Porque proibir não é o caminho. Não é nesse sentido que nós estamos falando de proibir. Nós estamos falando de proibir. Porque nós não achamos, inclusive, é o caminho. É de mudar a mentalidade. Essa é a nossa proposta. Só quero completar a história, eu passo para você. Não, completando também aqui, pensando junto, na verdade, é o seguinte, né? Deixa eu voltar onde eu queria chegar, que agora me perdi. Não, foi falar da questão, né, das crianças que têm, assim... a propensão, digamos, à violência, ou que vivem num lar mais desajustado, ou que tem uma situação familiar que propicie, de descuidado, que propicie que vão para o crime, né? Então, assim, talvez a gente tenha situações da vida real que leve muito, favoreça muito mais a agressividade, a guerra, do que um jogo. Muito mais. Então, eu acredito que não é fazendo lei e proibindo, olha, não vamos vender jogo, não vamos vender arma, embora eu já mudei em relação à arma, eu hoje, antes eu era a favor de dar arma para criança, hoje eu já penso diferente, eu acho que a gente não precisa reforçar o que está aí, né? Mas, enfim, nós temos uma cultura que a gente faz lei. Não vamos bater nisso. Por quê? Porque a gente tem que proteger o ser humano. E que talvez é mais fácil a gente pensar aí para os nossos governantes, que ao invés de propor, de ter para as crianças, para os jovens, situações onde o jovem tem oportunidade de lazer, onde a gente tem uma cidade que traga maior cultura para a gente. Hoje a gente tem investimento naquela criança que está lá na rua, lá nos lugares que a gente ouve falar, não sei se alguém aqui é de lá, como por exemplo do Vista Bela, fala, as crianças estão lá, as crianças estão sendo vítimas de violência, muito traficante, mas essas crianças estão na rua vivenciando porque elas não têm um parque para elas irem, elas não têm um lazer elas não têm nem escola naquele bairro. Então, assim, é fácil criar uma lei quando a gente não cria oportunidade. Então, o que o Conselho dos Direitos da Criança quer? Oportunidade. Para que a gente, tendo mais oportunidade, não se caia nessas situações que hoje a gente está vendo, tendo que prender. Outro dia fui visitar lá onde tem os adolescentes, né, infratores, presos, enjaulados, atrás de grades, sabe, falando com a gente com um olho desse tamanho. E o que você fez?
né? Ah, eu roubei isso, eu fiz aquilo. Mas por que que ele chegou nesse nível de violência? De um homem, uma pessoa, ela está presa como um animal porque ela não consegue controlar suas emoções. Que cidade, que mundo que é esse que a gente vive? De você ver um menino de 16, de 14 anos, ele não consegue se controlar e ele precisa ser preso como um animal, como um bicho. E por quê? Porque está faltando investimento em pessoas, enquanto se investe muito nesse tipo de atividade. Você me deixa expandir um pouquinho essa discussão? Será que toda essa história, toda essa discussão que a gente está tendo não é um pouco reflexo da, vamos dizer assim, dessa vida utilitarista que a gente levantou, que a gente construiu, que a gente vem fazendo? Tipo, que vantagem que eu levo nisso? Sabe, o que eu ganho com isso? Ah, porque a pessoa se acostuma, tá? O que eu ganho com isso? Qual que é o que eu levo? Qual que é o... Para que eu estou fazendo isso? Que vantagem que eu vou levar? Eu comento isso porque, na verdade, assim, eu vejo isso o tempo todo. Eu, aos fins de semana, eu participo de uma comunidade, uma igreja. E eu atuo com as criancinhas. Desde que meus filhos nasceram, eu venho os acompanhando, tentando ajudar. E eu vejo isso nos olhos das crianças quando você tira o celular do bolso e fala, nossa, que celular legal. Eu falo, cara, isso aqui é só um aparelho, velho. Isso aqui não é nada, relaxa. Não fique deslumbrado com essas coisas, não. Essas coisas passam, elas quebram. Quer ver? Quebrou, acabou. Bobagem, besteira. Você liga a TV, você vai ser mais feliz se você comprar esse colchão. Você vai ser mais feliz se você tiver esse carro. Você vai ser mais... as pessoas vão te olhar contra a cara se você vestir essa marca ou essa roupa. O tempo todo. O tempo todo. Eu estava no trânsito, indo para casa, peguei uma avenida ali que a gente precisava, enfim, ir para casa no caminho, e aí tinha um caminhão na minha frente, eu precisava pegar a pista da esquerda. E aí um carro entrou do meu lado direito, do meu lado esquerdo. E eu vou acelerar, eu passo a cara e saio de trás do caminhão, né? E essa pessoa acelerou comigo, tipo assim, não vou te deixar passar. E aí daqui a pouco, assim, quando eu tive que frear, porque o caminhão chegou pertinho, eu já falei, reduz aqui, essa pessoa saiu para a entrada do shopping. Tipo assim, ela não ia pegar a avenida. Ela simplesmente fez questão de não me deixar passar. Porque sei lá que pontos que ela ia ganhar no jogo que ela não podia me deixar passar naquela hora, caramba. Sabe? É o jogo. Então assim, que vantagem que eu levo. O tempo todo a gente está com isso tão batendo na nossa cabeça, seja pela propaganda, seja pelo que a gente vê na TV, que eu acho que essas questões de violência, das relações humanas, a gente perde, e aí a gente coloca o foco no processo o tempo todo em mim, no meu umbigo. O que eu levo com isso? Quando na verdade eu acho que todos esses problemas, a própria questão de lei, vem cá, a lei para que é? É para regular a nossa relação, né? Para regular como é que a gente se comporta, mas, né? Da mesma forma, se o meu foco não fosse em mim, e se o meu foco fosse... O que será que esse cara vai passar se eu fizer esta coisa? O que será que ele vai sofrer se eu tiver essa atitude? Não, então pera um pouco, não é por aí. Se meu foco não fosse eu, fosse o outro. Desculpa, depois de alguns anos mais recentes agora, estudando um pouquinho mais sobre cristianismo, eu confesso a vocês, mudou a minha vida, a visão dessa história. Por mais bobo que possa parecer, mas eu acho que se fala muito de cristianismo, aí na mente também está tudo errado. Na verdade, o que eu vejo é, cara, se o foco não sou eu, se o foco fosse o outro, essas questões todas que a gente está discutindo, elas perdem força. Elas se diluem. O rapaz hoje lá na rua, lá, tio, tem uma moeda aí, você sentiu o cheiro, você viu o ambiente, você via a figura. Eu falei, cara, moeda não tem, mas eu tenho alguma coisa para comer. Você quer alguma coisa de comer? E eu já vi duas atitudes. O cara, pô, quero sim, tio, obrigado. O cara pega, tal, abre, já começa a comer. E o outro pega, olha, besteira. Joga fora. Na cabeça dele,
Que vantagem? Você não está me dando vantagem nenhuma, cara. E eu fico chateado, fico triste. Bom, ok, tá bom. Não foi para isso, o outro deveria aceitar em algum momento. Então essa questão violência, essa questão, o game como instrumento, como mídia, como elemento de entretenimento, não sei, eu tenho a tendência a pensar que tudo isso é uma questão de cultura que a gente criou, onde a gente na verdade olha para o próprio umbigo e não consegue mais perceber que as nossas relações como sociedade, elas poderiam ser muito diferentes se a gente passasse a focar na verdade em quem está perto da gente. Quando retoma esse assunto mais abrangente, eu me lembrei um pouquinho do que eu estava falando para o Gabriel, que isso remonta desde a época que a gente era lá um bando de macacos, apareceu um obelisco e transformou a gente em humano. Não sei se vocês captaram a referência do Odisseia no Espaço, mas enfim, nós somos Homo sapiens desde lá do começo. A humanidade vem tentando deixar de se matar e tentar crescer, prosperar, né? E de lá para cá, a gente, como falou, do animal interno e assim por diante, acho que, enfim, trazendo o tema para a nossa realidade, a gente sempre passou por momentos muito violentos na sociedade, nas épocas, de modo geral, até muito comum, era legal ver o cara ser esquartejado dentro do castelo lá, porque era legal, enfim. E a gente foi, não dizer evoluindo, mas foi progredindo na história. E hoje a gente chega numa sociedade altamente tecnológica. Eu acho que esse é o ponto que eu queria pegar. Uma sociedade altamente tecnológica. Aí me lembra uma fala do próprio Carl Sagan, que ele comenta do perigo da ignorância e a tecnologia. Uma combinação bombástica. E talvez tenha um pouco a ver isso. Eu acho que se a violência permeando, não como a violência em si, mas a estética, né, da violência sendo incorporada, sexo, violência, essa é a cultura que a gente herda aí, que ela não deixa de existir por decreto, não tem como. Mas que, combinada com a tecnologia que a gente vive, pode ser potencializada de modo geral. A única conclusão que eu chego é que não tem escapatória aqui. Vamos precisar ser pessoas melhores, mais capacitadas, com mais conhecimento, com mais noção de ciência. Não dá para ter ignorância e tecnologia, você vai ver coisas absurdas acontecendo. Pessoas sendo guiadas tecnologicamente, sem ter conhecimento, sem ter toda essa bagagem científica, da própria tecnologia, como ela opera, da psicologia, como é que é o ser interno das pessoas, como é que funciona. A gente não é só... A gente é irracional também, a racionalidade e irracionalidade, entender a si próprio dentro do contexto. Eu acho que o resumo é tornar pessoas mais competentes, é o desafio. É uma educação melhor, não dá para ser massificado, não dá para ser como foi no século XX. Deixa eu deixar esse recado. Vou passar para você. Nós vamos encerrar já, pessoal. E o companheiro vai falar. Mais alguém gostaria de falar, de perguntar? Que aí eu já passo depois nessa fala para todo mundo fazer as considerações finais. Boa noite, pessoal. Meu nome é Gabriel Rosa, eu sou biólogo formado pela Universidade Estadual de Londrina e eu trabalho com conservação da diversidade biológica. Então, eu vejo que nós tivemos um exemplo aqui do que é a anestesia que acontece, que às vezes a gente nem percebe, né? Nosso amigo disse que ele nunca matou uma pessoa, mas ele caçou com o pai dele. Se vocês não sabem, exatamente. Isso é crime ambiental, meu amigo. Você concretizou a violência. Então, eu acho que isso é um exemplo que ilustra muito bem o caso da anestesia que a gente vive. Então, a gente muitas vezes acha que a violência que a gente está internalizando não está se concretizando, mas ela está. Então, eu falo como mesmo o jogador, eu jogo jogos violentos, sempre joguei e vou continuar jogando provavelmente.
mas é importante a gente saber que o nosso telhado é de vidro. Tem que pescar um peixe. Mais alguém gostaria de falar? Dependendo do peixe, pode ser. Dependendo do peixe, pode ser. Então, você falou assim, dependendo do peixe, pode ser. Alguém poderia falar? Alguém gostaria de falar? Eu queria falar um pouco. Aqui eu notei, até fui bem atraído para essa discussão, na verdade, para verificar. Na verdade, eu vim atraído para essa discussão, para essa palestra, na verdade, justamente pela questão da faixa etária dos jogos, que seria uma palestra referente a isso. Eu acredito que a parte da faixa etária dos jogos, a lei obriga as empresas a colocarem a faixa etária no jogo. Só que falta muito o policiamento da parte dos pais. Isso é muito importante e eu por ter filhos também, jogo também muito, inclusive jogo violentos também, jogo jogos normais. Procuro passar para as minhas filhas jogos mais infantis para a faixa etária dela, quando elas começam quando eu estou jogando, às vezes alguma coisa que eu vejo que não é adequado para a idade delas, eu tiro. Só que eu vejo a falta muito grande da policiação dos pais em cima do que eles colocam. Eu normalmente tenho visto que jogos, principalmente lançamentos, jogos que estão saindo do Xbox, PlayStation, console ou computador, normalmente tem custos relativamente elevados. Hoje eu fui olhar um jogo que é lançamento, custa R$200. Uma criança não tem possibilidade de chegar lá e falar, eu vou lá, vou comprar um jogo. O pai é que compra. Só que ele nunca chega a olhar a embalagem e falar, putz, tá escrito aqui, ó, 18 anos. Acho que 2% dos pais olham isso. Você mesmo falou que os teus filhos jogam e estavam lá. Você chegou a consultar a idade limite desse jogo para eles? A outra moça que estava aqui também. Tem muito isso na internet, né? Sim, mas ainda assim você tem uma limitação. Tem que ter lá a especificação. E falta, principalmente dos pais. Eu acho que essa parte de conscientização tem que ser muito batida em cima para os pais. Os pais têm que ser responsáveis, porque eles botaram no mundo. Quem paga o jogo, se ele pegar um joguinho original, ou quem, até no caso, ir lá comprar um pirata no camelô, que isso acontece direto, a gente sabe. Não, isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu, Deus me livre. Nunca conta. Tem Windows original. Ali estava pedindo para ativar um Windows aqui, ó. Originalíssimo. Vai tá. camelô. Mas aí então tem isso. Realmente eu acho que falta muito a parte de quem policia isso. Quem tem que realmente, quem é que vai, o pai lá, a gente vê aqui, às vezes aqui na nossa cidade mesmo, eu vejo que a faixa salarial de quem trabalha, quem tem filho e tudo, é relativamente baixa. Você chegar lá e pagar R$200 num jogo original, realmente é caro, mas tá lá, saiu o jogo, o filho quer um Call of Duty da vida lá, mas vai lá, é 200 não. Quem comprou o jogo original alguma vez daí sabe que é nessa faixa de preço para mais às vezes. Ainda assim, você tem que policiar. Se você é responsável por aquilo, pelo que você quer, se você quer cobrar que o jogo não gere violência, não seja colocado como estímulo para a pessoa que esteja imprópria para aquela mídia, você tem que também ter a iniciativa de exigir isso. Então, realmente, os pais que estão aí, têm seus filhos que jogam, eles têm que ficar policiando, têm que estar em cima, principalmente da questão da faixa etária para cada público. Porque, na verdade, jogos, quadrinhos, eu li uma reportagem algum tempo atrás que falava justamente sobre isso. A mãe foi lá, comprou um GTA 4 para um garoto de 12 anos, porque o garoto pegou, esperneou, fez um escarcel no meio do shopping para fazer a mãe comprar. A mãe comprou o jogo, só que ela não chegou a se dar o trabalho, ela queria simplesmente acalmar o filho e não se deu o trabalho de verificar que aquilo era realmente para
servia para o filho dela ou não. Ela acabou gerando um problema em vez de solucionar um problema. Então realmente está faltando isso, está faltando essa iniciativa para depois poderem ser cobrados, para poderem querer cobrar alguma coisa. Ó, o jogo gera violência, porque a gente aqui, alguns aqui, pelo que eu soube, são de design, outros são de programação. Inclusive eu estou fazendo programação de jogos digitais, já tem outro ofício também, mas eu quero entrar nesse meio. Então, eu sei que quando eu fizer um jogo, eu quero fazer um jogo tanto que a minha filha possa jogar, quanto eu quero fazer um jogo que eu possa vender para um público de faixa etária maior. Mas isso aí é realmente o que está faltando hoje, é o que tem que ser mais cobrado. Bom, Antes de passar para os nossos convidados fazer as considerações finais e de encerrar, o Geilson falou uma coisa muito interessante, que é a questão da classificação indicativa, né? E é isso mesmo, o papel de educar é dos pais, né? Que ele falou e frisou umas duas vezes, o policiamento que você faz, que na realidade é o acompanhamento. Essa classificação indicativa ela também existe nos veículos de comunicação. Se vocês pegarem tanto os programas da TV aberta quanto da TV fechada, está lá, este programa de idade mínima 14, 16, 18, foi uma lei, né? Isso é uma lei para exigir que os veículos de comunicação façam isso. Na TV aberta você ainda tem uma classificação conforme os tipos de programas e o horário. Na TV fechada você não tem isso, né? Você não tem esse controle como tem na TV aberta e só tem lá as 14, 16, 18, aos 18 anos, enfim, a idade, se é livre ou se não é. E existe uma discussão sobre a responsabilidade dos veículos de comunicação na produção e na distribuição dos conteúdos, e tem tudo a ver com essa discussão, né, por conta dos jogos digitais, de você ter um controle maior sobre isso, né? Porque hoje os pais, as famílias não conseguem monitorar 24 horas a internet, o celular, o smart, o tablet, o notebook e outras ferramentas digitais. E nós encontramos um obstáculo muito grande para a regulação de conteúdo, mas principalmente a regulação desses processos, porque se encara como censura, né? Você falar de regulação dos veículos de comunicação no Brasil, mexer no vespeiro, e o debate é interditado porque dizem isso é censura, quando na realidade você tem algumas situações extremamente graves provocadas pela falta desse controle e você não consegue avançar nesse debate, né? Enfim, a classificação indicativa existe, ela é um mecanismo da regulação, mas para mim depositar toda a responsabilidade no controle remoto ainda é temerário. Então eu vou passar a palavra para os colegas daqui para lá, já vai fazendo as considerações finais e a gente caminha para finalizar o debate. É bem legal essa ideia da classificação indicativa, é o que em geral o mundo inteiro usa para fazer, mas que de modo geral esse controle está se perdendo, esse paradigma no mundo inteiro está se perdendo da fabricação do veículo, de como isso chega. Então, por isso que eu comentei sobre a gente vai ter que melhorar as pessoas de modo geral para poder controlar isso, não tem como. Então, esse é um desafio aí do século. E eu só terminar concluindo mais uma pergunta com todo mundo que está aqui na plateia, uma pesquisa rápida aqui de quem que já jogou um jogo violento. Já jogou um jogo violento. Entendeu? Então, perguntar para os palestrantes aqui, para o pessoal, todo mundo já jogou. Enfim, não fazendo cor aí, falar não violento, eu acho que todo mundo joga jogo não violento também. Não violento. Futebolzinho com seu pai, seu irmão. Então, nesse ponto, assim, eu acho assim, que o violento ou não violento, ele não chega a ser um tema, ele é uma estética, né, dentro do game, usada muitas vezes, e por aí vai. E, então,
Só para concluir, é só isso. Muito bem. Quero falar para o Geilson que esse jogo que meu filho estava jogando, ele comprou com a mesada dele no camelódromo. E mais uma vez, e muitas coisas passam despercebidas mesmo pra gente, e foi quando eu me deparei que dentro da minha casa tinha coisas que eu não estava vendo. E isso a gente vai ver que é real, né? Mas o que eu queria dizer para vocês, deixar aqui como mensagem final, é para que cada um que está aqui sejam jovens, que não são pais, mas que vivem e têm o seu prazer, o seu lazer no jogo, que repensem mais o tempo que você está exposto, o que isso está trazendo para a sua vida, talvez fazer um pouquinho de reflexão de como que eu estou sendo como pessoa, como ser humano, o que eu... A ausência de guerra não é paz, é preciso refletir. É presença da paz na alma para o mundo melhor construir. Paz não é ficar parado, paz é movimento, é ação. Mas tem que caminhar certo e ver em todo ser humano irmão. Praticar sempre a justiça e o respeito para colher união. A união traz paz, traz compreensão. É preciso conjugar o verbo pasear e viver com satisfação. É trazer sempre no peito tudo que é direito, educando o coração. É trazer sempre no peito tudo que é direito, educando